Boa noite. Vamos retomar, na verdade, o nosso módulo de conceitos. Espero que vocês não estejam ficando muito confusos, mas tenham calma, porque nós vamos voltar a esses conceitos, vamos destrinchar um pouquinho mais alguns, mas é importante que comecemos na verdade, o estudo com os conceitos, porque durante toda a obra, durante todo o tempo do estudo de Joana, nós vamos estar falando muito esses termos. Então, para que não, a cada momento que o olho bata nessa palavra no livro, ou alguém escute na aula e fique perdido, a gente já começa com os conceitos, e vocês vão anotando para fluir bem melhor o estudo da obra. Então, vamos começar hoje, e Cláudio, na aula passada, eu sei que já passou algumas coisas de consciência, de ego para vocês. Então, eu quero começar de novo, a gente voltando para esse mundo da psique. É estranho às vezes, porque algumas pessoas podem ficar pensando, bem, quando eu não sabia que existia isso, como é que tudo isso funcionava? Funciona, né? Vai sempre funcionar. Mas a grande questão não é que, ou o mais importante talvez, não é que a partir de agora eu fico o tempo todo pensando e me preocupando, bem, aqui é o meu ego, aqui é a consciência, aqui é o inconsciente, aqui é a sombra. Não é isso, porque senão vai ficar todo mundo internado depois. O mais importante disso é saber que existe isso e que tem um funcionamento e que a função principal de tudo isso é que a partir do momento que o meu processo de individuação começa a acontecer de forma consciente, ele é muito mais proveitoso para mim. Podemos comparar mais ou menos assim. É como se estivéssemos em um restaurante e estivéssemos comendo um prato muito diferente, muito saboroso. Mas a gente não faz ideia porque no momento estamos todos com problema olfativo e perdemos o paladar. Então sabemos que o prato é bonito e que deve ser gostoso, mas não sei direito o sabor. Então esse é o processo de individuação quando eu estou alheio a ele. Mas quando eu estou muito mais concentrado nele, eu vou conseguir perceber cada ingrediente daquela receita, o aroma daquele prato, a beleza da arrumação dele. Então, essa é a grande importância, vamos dizer assim. E a obra da mentora Joana de Ângeles, do começo ao fim, é um convite a esse processo. Ao que Jung chamou de processo de individuação e o que nós conhecemos como processo de evolução. Então, quando eu vou prestando atenção no meu processo, ele fica muito mais rico. Eu costumo sempre dizer assim, olha, já que temos que passar por alguns lugares difíceis, é melhor que a gente passe com o mapa na mão. Porque como vamos passar várias vezes, se a gente não vai com o mapa, a gente vai ficar meio perdido. Então, com o mapa fica tudo muito mais fácil. Então, para a gente começar a nossa conversa de hoje, eu peguei uma frase de Jung, quando ele diz, deixa só eu sair aqui do lugar. É justamente a existência de uma consciência individual que torna o homem consciente não só de sua vida exterior, mas também de sua vida interior. Da mesma forma que o meio ambiente assume um aspecto amigável ou hostil para o homem primitivo, assim também as influências do inconsciente lhe parecem um poder contrário com o qual ele deve conviver como convive com o mundo visível. E é interessante isso que Jung traz, porque, como vocês viram no módulo anterior, o ego é o centro dessa consciência. Então, a primeira percepção que nós temos de quem somos é a partir do ego. Então, quando alguém pergunta quem você é, quem responde automaticamente é o ego. E aí, às vezes, equivocadamente, as pessoas costumam falar que é preciso destruir o ego. E eu fico muito preocupada quando eu escuto as pessoas dizerem isso, porque assim, destruir o ego significa ficar esquizofrênico. E eu acho que essa não deve ser uma escolha que ninguém tem. Então o ego, como centro dessa consciência, ele vai permitir exatamente que eu tenha uma noção de quem sou, uma percepção do mundo externo, mas é a partir dele também que eu começo a perceber o mundo interno. Porque quando ele vai me ajudando a filtrar o que esse inconsciente passa, porque se não tivesse o ego, eu teria uma invasão desse inconsciente. E nessa invasão, a consciência não poderia lidar com tudo isso. Então, ele é muito importante, ele vai funcionar como um porteiro, como um filtro de todo esse processo. Mas hoje nós vamos começar falando do inconsciente.
Eu não sei se Cláudio usou muitos exemplos, mas eu costumo usar muitas imagens, porque eu acho que facilita mais a compreensão da gente. Então vamos imaginar o nosso inconsciente, que é muito importante na nossa vida, muito mais do que o que a gente imagina. O próprio Jung vai dizer isso, a gente precisa aprender a conviver com esse mundo que é totalmente desconhecido de nós. Então o inconsciente é como uma sala. Se nós estivermos pensando que essa sala que estamos agora é a nossa consciência, então tudo o que acontece aqui eu percebo, por isso ela é a consciência. Mas tudo o que acontece do lado de fora do lugar que eu estou é o meu inconsciente. Mas esse inconsciente, mesmo estando todas as portas e janelas fechadas, ele interfere muito mais na minha vida do que o que eu posso imaginar. Por isso, a atenção e a percepção da consciência ao que o inconsciente traz é muito importante. Então, o inconsciente foi dividido, a partir de Jung, em dois tipos. Vamos dizer, talvez para ajudar didaticamente. Mas é o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Bem, vamos começar pelo inconsciente pessoal, porque como o próprio nome diz, pessoal está muito ligado ou diretamente ligado à pessoa. Então, Jung vai nos dizer que o inconsciente pessoal refere-se às camadas mais superficiais do inconsciente, cujas fronteiras com o consciente são bastante imprecisas. Contém memórias perdidas, ideias dolorosas que são reprimidas, esquecidas de propósito, percepções subliminares e, finalmente, conteúdos que ainda não estão maduros para a consciência. Então, vamos imaginar que o inconsciente pessoal, ele está diretamente ligado a todas as minhas experiências vividas nesta vida. Então, como o inconsciente, tudo surge dele, então imagine um bebê. Eu estou com uma sobrinha de 5 meses, então eu estou brincando de ver o surgimento de tudo isso com ela. Então eu percebo, por exemplo, que quando ela está brincando lá no bercinho com os brinquedinhos dela, todos os movimentos que acontecem em torno dela, ela presta atenção. Então a forma como a mãe prende o cabelo, ela olha. A forma como a mãe fala, ela olha. Então, na verdade, todo esse movimento que está acontecendo, além da consciência que ainda não está formada no bebê de 5 meses, está indo para o inconsciente pessoal. Está ficando ali acumulado. Então, o inconsciente pessoal tem tudo que aconteceu na minha vida desde o momento em que eu chego neste mundo, que eu reencarno. Todos os registros. Como se a gente imaginar quando criança, você está brincando em um momento muito feliz com seus amigos e uma música está tocando em algum lugar que você não sabe e nem sequer grava a letra. Anos depois, ao ouvir aquela música, você é tomada por uma sensação de alegria. Porque o registro fica no inconsciente pessoal. Mas nesse inconsciente pessoal também ficam algumas coisas que foram dolorosas. Então, traumas vividos, principalmente na primeira infância, momentos onde a criança não soube lidar com alguma emoção, tudo isso fica ali guardado. Por quê? Ou porque ainda o ego não tem maturidade para lidar com aquilo, ou porque é tão traumático que, por algum motivo confortável, eu coloco nesse inconsciente e deixo ali. Alguns vão ficar em uma camada muito superficial. Por exemplo, alguém aqui lembra o que foi que comeu há 5 anos atrás, exatamente nesse dia? Não, né? Só se anotou. Então não vai lembrar. Mas isso que foi feito há 5 anos atrás está no inconsciente. Mas não precisa estar ocupando espaço agora na nossa consciência. Se você pensa na escola, por exemplo, tudo que a gente aprendeu lá na alfabetização, claro que a gente usa isso o tempo todo hoje, mas a forma como foi aprendida não fica aqui na superfície mais, ela já vai para algum lugar desse inconsciente. Então, o inconsciente pessoal é esse lugar onde ficam todas essas percepções, tudo que foi reprimido, tudo que não está ainda pronto para vir para a minha consciência. Tudo aquilo que eu ainda não tenho condições de viver, de assumir, fica aqui. Mais adiante nós vamos falar mais ainda desse inconsciente,
principalmente quando falarmos dos mecanismos de defesa. E aí nós vamos ver como as reações do ego, quando algumas imagens ou quando algumas ideias ou pensamentos vêm para a consciência, o ego não lida e aí entram os mecanismos. Mas isso é para um pouco mais adiante. Bem, então Joana vai trazer em Triunfo Pessoal que esse inconsciente individual registra e armazena as informações que foram registradas ou não pela consciência. Qual sucede quando alguém está realizando uma atividade e, simultaneamente, outros fenômenos ocorrem à sua volta sem que sejam percebidos pela consciência. Assim como coloquei um pouco antes, né? Eventos, por que isso? Porque o inconsciente ele é expansivo. Ele não está concentrado em um lugarzinho, não dá para dizer assim, ele está ali em tal lugar do cérebro. Não, não está. Então, tudo o que acontece no mundo externo, o ego percebe, e como o ego é esse veículo também que vai ajudar, né, nesse filtro de tudo que acontece, ele também vai responder no meu inconsciente. Mais adiante, eu vou voltar um pouco para falar do inconsciente pessoal, para que vocês entendam como às vezes nós temos reações a situações e não entendemos por quê. Por que às vezes temos uma atitude que não é o comum, temos uma forma de falar que não é o comum, o que é que o inconsciente pessoal interfere nessas experiências que todos nós vivemos. Mas seguindo um pouco mais, vem então o inconsciente coletivo. Bem, se o inconsciente pessoal é o inconsciente que está ligado à minha vida pessoal, a tudo que eu experienciei desde o momento que eu nasci até agora, o que seria então o inconsciente coletivo? Aí alguém vai perguntar assim, o inconsciente que tem a ver com todo mundo? É mais ou menos isso. O inconsciente coletivo é a camada estrutural da psique, que contém toda a herança espiritual da evolução da humanidade, nascida novamente na estrutura cerebral de cada indivíduo. Bem, o que é que Jung traz aqui? Porque para a gente não confundir, quando ele vai usar o termo espiritual, e a gente já está achando que Jung é espírita. Não é nessa relação que ele está dizendo. O que ele vai dizer aqui é, o inconsciente coletivo está armazenado tudo ou toda a história da humanidade. Por quê? Porque a partir do momento em que você é um ser humano, você está ligado a todos os outros seres humanos. Por isso tem na sua psique um lugar onde há um arquivo de tudo o que já foi vivido pela humanidade. O que ele vai chamar de ancestrais. Mas é claro que Jung vai falar isso porque ele não trazia na sua teoria a crença da imortalidade da alma, né, da reencarnação. Se a gente aprofunda, a gente vai dizer e vai perceber que o inconsciente coletivo guarda todas as informações das minhas outras existências. As informações dessa existência, inconsciente pessoal. As informações de todas as outras, inconsciente coletivo. Então é lá que vai ficar tudo guardado. É isso que ele vai dizer que é a história da humanidade. E é interessante a gente perceber isso de uma forma bem empírica, bem da psicologia analítica, que ele vai explicar que, e ele vai trazer o exemplo dos animais, né? Quando ele vai dizer assim, bem, como é que o animal, no caso, porque o animal não vai ter inconsciente pessoal nem inconsciente coletivo. Então o animal ele age por instinto. Mas como é que um ser humano nasce e sabe fazer algumas coisas que ninguém nunca ensina a ele fazer? Como é que você vai explicar, por exemplo, que a criança que nasce hoje, ela não vai se comportar como a criança que nascia no início da existência do ser humano? Porque ali no momento ele vai dizer que quando essa criança nasce, essa criança do século XXI nasce, ela vem já nesse inconsciente coletivo dela, impresso todas as informações da evolução da humanidade. Então ela não volta no tempo, ela vai viver exatamente conforme o tempo que ela nasce. E aí para nós espíritas a gente começa a perceber assim, mas como é que ele não viu a reencarnação nisso? Né? Como é que ele não percebeu? Como é que ele vai dizer que não, é a história da ancestralidade que quando ela nasce ela pesca? Mas é porque ele tinha que ser empírico, ele não podia entrar porque senão ele não ia conseguir formar a teoria.
Mas como Joana não está preocupada com isso, então ela vai trazer para a gente e esclarece totalmente isso, né? Então, esse inconsciente coletivo corresponde às experiências vivenciadas por cada indivíduo no processo da evolução, passando pelas etapas reencarnacionistas, atravessando os diferentes períodos da humanidade, nos quais esteve, arquivou, nos recessos do ser, todas as impressões que ora se encontram adormecidas e podem ser exteriorizadas pelo perispírito. E aí nós percebemos, a partir do olhar do espírito, que o inconsciente coletivo é o arquivo das nossas vidas passadas. O que é interessante a gente perceber também é que é justamente nesse inconsciente coletivo que existem alguns núcleos. E esses núcleos vão servir no entendimento da gente como algumas formas. E aí na obra de Joana vocês já devem ter lido uma palavrinha chamada arquétipo. E aí você lê e faz assim, mas o que é isso? Porque é justamente aí, nesse inconsciente coletivo, que ficam, vamos dizer assim, que os arquétipos moram. Por que isso? Porque como o inconsciente coletivo é o lugar onde está a história da humanidade, a gente começa a perceber que o arquétipo é algo ligado também à história da humanidade. E ele fica lá armazenado, é lá que ele vai ficar dando forma a tantas questões importantes que vão acontecer no nosso processo psíquico. Mas o mais importante de perceber é que tudo que nós vivemos, se um homem, e aí nós podemos comparar isso muito bem com Jesus, se existe um homem como Jesus, que foi capaz de fazer todo o bem, e se existe em nós um arquétipo, um inconsciente coletivo onde se registra toda a história da humanidade, e esse homem foi capaz de fazer o bem, automaticamente nós começamos a perceber que nós, como seres humanos, temos em nossos arquivos essa imagem. E daí quando Jesus afirmou que somos deuses e que podemos fazer o que ele fez e mais, ele estava completamente certo. Porque existe o registro, por isso a lei de Deus está na nossa consciência. É lá que está registrado, porque tudo isso tem um lugar de fato na nossa psique. E aí nós vamos para uma outra palavrinha que vocês com certeza já ouviram falar e em algumas situações até já foram acusados de ser complexados. Quem não já foi em algum momento xingado, né, de complexar? Você é complexada, a mulher adora fazer isso com a outra, né? Não mulher espírita não diz isso, mas olha para outra e diz, você é complexada, né? Bem, mas assim, para alegria geral, ou tristeza, não sei, eu vou dar uma notícia a vocês. Todo mundo é complexado. Não tem jeito. Todos nós temos complexos. Todos. E não é um nem dois, são muitos complexos. Então, quando for chamar alguém de complexado, então pense duas vezes. Sabe aquele ditado que diz que a gente não pode jogar a pedra no telhado do vizinho? Pois é, não jogue porque você também é complexado. E se seu vizinho souber que você é complexado, já era. Mas o que são os complexos? Mas a Jung vai trazer o seguinte, que os complexos são agrupamentos de conteúdos psíquicos carregados de emoções. Quanto maiores são a emoção e o campo de associação, mais forte é o complexo. Os complexos contêm o poder impulsionador da vida psíquica. Eu vou tentar explicar de uma forma figurada mais uma vez. Pense em uma sacola. Pense que a nossa psique tem um monte de sacolinhas. E aí nós somos criancinhas e as nossas sacolinhas estão vazias. E aí vão acontecendo várias experiências na nossa vida. Essas experiências são experiências boas e são experiências ruins. E cada sacolinha dessa tem um nome. Raiva, mãe, pai, medo, perda, nomes diversos. E a cada experiência que eu vivencio, se essa experiência é positiva, vamos imaginar que eu tive agora um momento muito bom com a minha mãe, uma experiência positiva. Então eu vou para a sacolinha da mãe e ponho lá toda a carga emotiva desse momento. Vai para a minha sacolinha positiva. Mas aí eu vivo uma outra experiência negativa com meu pai. E aí eu vou lá na sacola do pai e ponho toda a carga emotiva negativa nessa sacolinha.
E aí eu vou crescendo e as minhas sacolinhas vão sendo alimentadas com essas emoções. Quando chega na adolescência, que a estrutura cerebral e o ego já tem mais condições de se manifestar, de mostrar algumas questões, essas sacolinhas, sem que eu me dê conta, abrem. E quando elas abrem, como elas estão recheadas de conteúdo emocional, esse conteúdo vem à tona. E aí a gente diz que a pessoa está afetada. Por quê? Porque é afeto. Então tudo isso vem e invade a consciência. Por que invade? Porque o ego nem sempre, na maioria das vezes, ele não dá conta do conteúdo. O conteúdo é grande demais, é forte demais para o ego. E aí o ego, que tinha que ficar lá na porta impedindo que os penetras entrem na festa, ele não morre de medo do complexo e deixa o complexo passar. E aí, por isso que eu falei assim, quando eu falar de algumas coisas, o inconsciente pessoal vai ficando mais claro. Porque o complexo está onde? No inconsciente pessoal. Porque ele registra as minhas experiências dessa vida. Então, ela vai sair desse lugar que está mais próximo da minha consciência e invade a minha consciência. Aí, às vezes, a gente vê aquela pessoa calma, sabe, espírita, que fala assim, muita paz, meu irmão. A gente mal ouve a voz, né? E aí você vê a pessoa em uma outra situação na rua, ou você bate, dá uma trombada na pessoa sem querer e sai um urso de dentro da pessoa, um urso faminto. E você fica assim, e a gente diz assim, é o obsessor. Não é o obsessor, é o complexo da pessoa que veio. A pessoa está afetada. E aí te põe a culpa no pobre do obsessor. Não é o obsessor. É esse conteúdo que está ali, que fica o tempo todo nessas sacolas e que a pessoa desconhece. E que aí de vez em quando vai invadir essa consciência e a pessoa é tomada como se fosse uma outra personalidade. Tanto que a pessoa diz assim, eu estava fora de mim. Né? Não foi, por isso que pensa que o obsessor não veio, eu ouvi, não ouviu nada. Era o complexo mesmo que estava ali atuando. Mas aí Joana vai ampliar esse conceito para a gente de complexo. Então ela vai dizer que os conteúdos psíquicos exteriorizados pelo inconsciente através dos sutis mecanismos cerebrais ressurgem como complexos quando possuem conteúdo perturbador, efeitos naturais das ações morais iníquas que a soberana lei de causa e efeito impõe ao espírito como necessidade de reparação e de reeducação. E aí ela vai chamar a atenção para a gente da questão moral que também alimenta o complexo. Então o complexo ele vai invadir a consciência e vai gerar em mim um comportamento perturbador, porque o espírito é comprometido. E aí a gente também começa a ver que as experiências vividas em uma outra vida, elas vão estar guardadas nesse inconsciente coletivo. E como lá também tem o arquétipo, dependendo das experiências que eu viva nessa existência, esse conteúdo volta para o inconsciente pessoal e o complexo vai se manifestar. Então, todo momento nós vamos perceber que é o espírito encarnado é que é comprometido. Por isso a importância, e por isso tantas vezes ela colocar na obra que o autodescobrimento, a autopercepção é de fundamental importância para o nosso processo evolutivo. Não dá para a gente crescer ou pensar em ir para nosso lar. Eu não sei se vocês assistiram a palestra de Raul Teixeira, mas ele já disse que baiano não vai para o nosso lar. Então a gente tem que arrumar outro lugar para a gente ir. Então, para a colônia, que cada um escolha ou queira ou deseje ir, não adianta ficar só almejando isso sem fazer a nossa parte. Né? Mas, mais adiante, indo além do complexo, nós vamos agora chegar ao arquétipo, porque eu já falei aqui 2 vezes nele, então vamos falar desse arquétipo. O arquétipo, para Jung, ele vai dizer assim, que são os elementos primordiais e estruturais da psique humana. Sistemas de prontidão para ação e, ao mesmo tempo, imagens e emoções. Aí vocês devem estar olhando para mim dizendo assim, não entendi nada, mas eu vou tentar deixar isso mais claro. E Jung traz um exemplo muito interessante do João de Barro.
Então, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um João de Barro fazendo um ninho, porque é fantástico. Ele tem toda a paciência de pegar no barro e misturar com alguns insetos, E é muito incrível, porque é um arquiteto. E aí ele vai fazer aquele ninho. E aí Jung faz uma pergunta. Quem ensinou ao João de Barro a fazer o ninho? Aí está todo mundo se perguntando aí também, né? Eu também não sei quem foi que ensinou a ele. Aí ele vai mais adiante. Quem foi que disse à abelha que ela tem que pegar o pólen da flor? Então ele começa com os seres que para nós não têm nenhuma inteligência, para começar a compreensão do que é o arquétipo. Então o arquétipo é o modelo inicial. Ele é o primeiro tipo, é o primeiro modelo. Por isso ele vai chamar de primordial da estrutura psíquica. Eles ficam todos no inconsciente coletivo. E por estar no inconsciente coletivo, ele é a forma de tudo o que a gente vai viver nas nossas existências, na nossa vida. Ele é o núcleo, no núcleo de cada complexo tem um arquétipo. Um exemplo, complexo materno. Qual é o núcleo do complexo materno? O arquétipo materno. O que é o arquétipo? É a experiência, é a imagem, é a emoção de vivenciar aquilo. Então, quando uma criança, por exemplo, é carregada pela mãe pela primeira vez, quem tem filhos aqui sabe disso, o olhar da criança, ao sugar o seio da mãe pela primeira vez, quem ensinou a criança a fazer isso? Quem mobiliza tudo isso? O arquétipo. É o arquétipo materno. Então, toda vez que nós estamos vivendo uma experiência onde o arquétipo está ali totalmente envolvido, a pessoa vive experiências luminosas, experiências transformadoras daquela psique. Mas eu vou seguir um pouquinho mais adiante com Joana, porque Joana sempre deixa a gente sem a dúvida. Ou então coloca mais, né? Mas normalmente ela tira. Então, em Vida, Desafios e Soluções, ela vai dizer que a palavra arquétipo se origina do grego arche, que significa o primeiro, e typon, que significa marca, cunho, modelo. Sendo por isso mesmo as marcas ou modelos primordiais, iniciais, que constituem o arcabouço psicológico do indivíduo, facultando a identificação da criatura humana. Existem no ser como herança, como parte integrante do seu processo de evolução. É porque o arquétipo funciona exatamente como uma forma de bolo. Então vamos imaginar que existem muitas formas de bolo, concordam? E aí nós pegamos uma forma de bolo no formato de coração. Só que cada um de nós aqui gosta de um sabor de bolo. Alguns gostam de bolo de abacaxi, de chocolate, de coco. Então, cada um vai preparar a massa, vai colocar na forma, vai assar e quando tirar, todos teremos um bolo no formato de coração. Mas o sabor é particular. É assim que funciona o arquétipo. Ele é a forma que todos nós temos. Todos nós temos a forma da mãe, do pai, da perda, da raiva, da culpa, do perdão e tantas outras de todas as experiências humanas. Agora, o sabor, o conteúdo dessa forma é totalmente pessoal. Por isso que o arquétipo está no inconsciente coletivo, porque são experiências que todos nós vivemos, mas o conteúdo está no inconsciente pessoal, porque vai depender da experiência de cada um de nós. Então, a minha experiência com minha mãe, a minha experiência com meu pai, é que vai dizer se o meu complexo materno é positivo ou se o meu complexo materno é negativo. Mas o arquétipo materno, a experiência com a mãe, todos nós vamos viver. Porque, afinal de contas, todos nós temos mãe e vamos vivendo essa experiência com o materno. E aí Joana continua que o processo de reencarnação explica a presença dos arquétipos no ser humano, porque ele é herdeiro das suas próprias realizações através dos tempos, adquirindo em cada etapa valores e conhecimentos que permanecem armazenados nos refolhos do ser eterno que é.
E é interessante porque Jung ele vai usar um termo que causou muita polêmica, que ele chama isso de uma herança psíquica. Né? Como se de alguma forma a gente herdasse psiquicamente todas essas informações, ou seja, esses arquétipos. Mas é claro que eu acredito que para nós espíritas fica muito mais claro, a gente vai entendendo como o processo de reencarnação acontece. Né? Toda essa lembrança, toda essa memória, ela vai sendo armazenada e nunca perdida. Por isso que o espírito não involui. Porque tudo que ele vivenciou é aprendizado, então está ali guardado. Né? Ele não vai viver uma involução. E aí, diante de tudo isso, quando eu falei que a pessoa que fala muita paz, né, assim, uma pessoa boa, de repente vira um urso, e é tomada por esses conteúdos que normalmente desconhecem, aí a gente ouve tanto falar da sombra. Né? Nós vamos ter um módulo inteiro de sombra, mas hoje eu vou tentar passar para vocês um pouquinho, para que vocês não fiquem assombrados no módulo da sombra. E aí a sombra, a ideia que nós temos de sombra é que sombra é a ausência da luz. Então, onde não tem luz, é sombra. Se a luz vem representar a consciência, então nós começamos a perceber que o que está no inconsciente é sombra, é desconhecido. Então a primeira coisa importante da gente pensar na sombra é que na sombra, apesar do nome, não tem só coisas ruins. Também existem coisas boas na sombra. Por isso que a gente tem que ir lá, abrir o armário escuro para descobrir o que tem de bom, o que tem de ruim nessa sombra. Mas aí Jung vai dizer que a soma de todos os elementos psíquicos, pessoais e coletivos, que, incompatíveis com a forma de vida conscientemente escolhida, não foram vividos e se unem ao inconsciente, formando uma personalidade parcial, relativamente autônoma, com tendências opostas às do consciente. Quando a gente fala autônoma, dá um medo, né? Pensa assim, bem, se ela é autônoma, ela faz o que ela quer. É mais ou menos isso. Mas a sombra, ela é sempre oposta à minha vida consciente. Então, se eu vivo em um ambiente onde determinadas coisas me são proibidas, tudo aquilo que eu não vivencio é sombra. Está na sombra, ela não deixa de existir. Ela tem um lugar na minha psique. Só que ela tem uma força, ela é autônoma, porque assim, ela está no inconsciente, mas ela também alimenta os complexos, ela também está ali alimentando algumas outras questões, e algumas vezes ela invade sim a consciência e nós nos pegamos fazendo exatamente aquilo que não queremos fazer. Então é o que Jung vai chamar dessa personalidade parcial. É aquele outro que existe em nós. Por isso sempre a representação da sombra, às vezes vem aquele diabinho e o anjinho do lado da pessoa, né? E a pessoa ouve, é mais ou menos isso. Mas é importante a gente perceber que a sombra é sempre oposta à nossa imagem ou à nossa presença consciente. A sombra sempre vai ser o contrário daquilo que eu me permito ser. Aí Joana vai trazer que mergulhado em sombra, esse lado escuro da personalidade sobressai-se e impulsiona a ações que estão destituídas da razão e da compaixão, desnaturadas das bases e dominantes na essência. E é muito interessante quando Joana chama a atenção nessa frase para isso, porque há uma tendência natural de negar a sombra. E se a gente imaginar, por exemplo, uma linha reta, e o ponto central está ali, a luz e a sombra. Mas como eu não quero vivenciar a sombra, eu vou caminhando e me afastando dessa sombra. Então, na psique, o que vai acontecer é que quanto mais eu me afasto dessa sombra, maior ela vai ficando. Ela vai ganhando força. Por isso que ela vai chamar a atenção que a pessoa vai perdendo a compaixão e a razão. É como se essa sombra fosse descendo a camadas cada vez mais profundas do meu ser e se aproxima exatamente da base, que é o instinto. Daí, às vezes, as reações serem extremamente exageradas. E muitas pessoas dizem mesmo, eu tenho medo do que eu posso fazer.
Eu não me conheço o suficiente, então eu não posso garantir que eu não sou capaz de fazer alguma coisa. E de fato não temos como garantir, porque a gente não sabe ainda o grau de negação de determinadas atitudes. Então, às vezes, nós negamos com tanta força algo e esse algo existe em nós. É como se nós pensássemos alguém que começa a viver em uma imagem, e aí eu vou usar um termo que vocês ainda vão, a gente ainda vai falar mais, que é a persona. A persona de uma pessoa extremamente bondosa. E essa pessoa é boa, 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 boa. Isso significa que quem é que está indo para a sombra, para a sombra, para a sombra o tempo todo? O mal, o mal, o mal. Né? E esse mal, em algum momento, vai encontrar com essa pessoa, porque a psique não é uma linha reta. Ela é uma espiral. Então, se eu vou me afastando, me afastando, me afastando, me afastando, e deixei ela aqui, o que é que vai acontecer comigo aqui? Eu vou encontrar com ela de alguma forma. Mas no módulo de sombra a gente vai aprofundar um pouco mais nisso. E eu quero encerrar com vocês com essa frase de Heráclito, para ficar para a nossa reflexão da semana. Não se pode chegar aos limites da alma caminhando. Mesmo que se percorra às pressas todas as ruas, seu sentido é por demais profundo. E com isso, deixar essa reflexão. Não dá para fazer um processo de evolução, um processo de crescimento, de autoconhecimento de forma superficial. Não adianta só a gente pensar que o conhecimento intelectual vai me dar tudo o que eu preciso. É necessário sim que a gente faça um mergulho no mais profundo do nosso ser. Porque assim como a gente vai descobrir muita coisa sombria, a gente também, com certeza, vai descobrir muita coisa positiva. Porque, essencialmente, nós somos bons. E o nosso caminho é a perfeição. Mas não a perfeição no sentido humano e limitado, que todos nós temos, mas um sentido muito mais amplo de encontro com o ser eterno que somos. E esse foi o nome que Jung deu para a individuação. Ele chamou isso de individuação. Mas para nós sabemos que isso é de fato a conquista da perfeição e da plenitude. Boa noite para todos e até o próximo encontro.